tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática hoje? Deixa eu tirar a minha máscara aqui para vocês conseguirem entender a minha fala um pouco melhor. Deixa eu guardar aqui o material. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, que é rico ou pobre, muito ou pouco, que será trabalhado nas videoaulas das disciplinas de ciências, inglês e matemática nesse mês de agosto. Para tratar desse tema, eu gostaria de falar de um exame chamado hemograma. Você deve estar se perguntando o que tem a ver o tema rico ou pobre, muito ou pouco, com o hemograma. O hemograma é um tipo de exame que tem a função de avaliar as células que compõem o sangue. Por exemplo, uma amostra de sangue rica em hemácias ou pobre em hemácias, esse resultado não é muito interessante para a nossa saúde. E é por isso que nós temos aquilo que nós chamamos de valores de referência. Só que antes de falar desse hemograma, vamos entender um pouquinho a respeito de sangue? O que é sangue? O sangue é um líquido vermelho, viscoso, que circula nas artérias e veias, bombeado pelo coração, transportando gases, nutrientes e elementos necessários à defesa do nosso organismo. É constituído de uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, denominada plasma, e uma parte sólida. Nessa parte sólida, nós encontramos 3 tipos de células. Vocês lembram? Sabem quais são? São elas, hemácias, ou glóbulos vermelhos, né? Leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas. Mas vocês já se perguntaram por que o sangue é vermelho? Vou explicar. O sangue é vermelho, pessoal, devido a um tipo de célula que nós chamamos de hemácia. São as hemácias que dão essa coloração vermelha ao sangue e ela tem outras funções, é claro, né? Já as plaquetas participam do processo de coagulação. E os leucócitos estão relacionados à defesa do organismo, contra vírus e bactérias, por exemplo. E o hemograma, para que ele serve? Pessoal, ele serve para avaliar determinados aspectos sanguíneos, como o número de glóbulos vermelhos, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas, sendo uma boa forma para identificar a presença de infecções, excesso de ferro ou de anemia, por exemplo. Lembrando, pessoal, que a interpretação de um hemograma deve ser feita pelo médico, tá bom? No hemograma, nós temos aquilo que a gente chama de valores de referência. Vocês sabem o que é isso? Acredito que não, né? Esses valores de referência foram estabelecidos por volta de 1960, após a observação, de vários indivíduos sem doenças. O considerado normal em um valor de referência é, na verdade, os valores que ocorrem em 95% da população sadia. Lembrando, pessoal, que 5% das pessoas sem problemas médicos podem ter valores de hemograma fora da faixa de referência. E que apenas variações poucas, para mais ou para menos, não necessariamente indicam alguma doença. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que quem avalia o hemograma é o médico, tá certo? Aqui na TV, pessoal, eu trouxe para vocês alguns exemplos de valores de referência. Lembrando que esses valores variam, por exemplo, para crianças, para mulheres, para gestantes. Aqui e outra, variam também com relação ao laboratório, ao equipamento utilizado, mas essa variação é muito pouca. Eu gostaria que vocês observassem algumas coisas. Aqui eu tenho, um valor de referência para crianças, aqui um valor de referência para mulheres e aqui um valor de referência para homens. Pessoal, nesse valor de referência aqui, com relação às mulheres, eu gostaria de mostrar algo interessante para vocês. Olha aqui, nós temos aqui as hemácias, certo? E ao lado, na segunda coluna, nós temos o valor de referência. E aí o que acontece? Esse valor de referência é um valor que vai variar entre 3,9 e 5,4 milhões de milímetros cúbicos. O que isso quer dizer? Que uma pessoa terá, o seu valor ideal, o seu valor certo, qualquer quantidade que esteja entre esses valores. Vamos supor que eu faça um exame
e deu uma quantidade de hemácias de 4 milhões. Eu estou aparentemente saudável? Sim. Por quê? Porque esse valor está entre 3,9 e 5,4. Se eu fizer o exame e der um valor acima ou abaixo, pode ser que eu tenha algum problema de saúde, mas, mais uma vez, quem indica isso é o médico. E aí, o que acontece? Eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente representaria aquele dado ali de uma maneira matemática, porque nós vamos trabalhar isso hoje, certo? Como eu posso representar, pessoal, esse valor de referência na forma de um modelo matemático? Seria assim, ó. O valor de referência não é qualquer número que esteja entre o 3,9 e o número 5,4. Então, qualquer quantidade de hemácias que eu estiver entre esses dois valores é um valor ideal. Inclusive o 3,9 e os 5,4 milhões. Como que eu represento? Se esse número vai entrar na minha contagem, eu coloco uma barra na vertical. Se esse número entra na minha contagem, eu coloco uma barra na vertical. Todos os números que estiverem entre esses dois me servem, não é verdade? Então, eu coloco uma linha aqui, ó, na horizontal. Significa o seguinte, que todos os números que estiverem entre esses dois são valores ideais, inclusive os extremos. Isso aqui, ó, vai amadurecer lá para o nosso intervalo de classes hoje, lá na estatística. Eu vou lembrar vocês que nós olhamos isso no início da aula. Olha, da aula, gente. Vamos continuar? Agora que nós aprendemos um pouco de hemograma, até conseguimos trabalhar um pouquinho da nossa matéria, vamos para a matemática propriamente dita? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de pesquisa estatística novamente. Nas aulas anteriores, vocês lembram que nós vimos que a estatística é um ramo da matemática que trata do quê? Da coleta, da análise e da interpretação de dados, exatamente. Mas o que é pesquisa? E por que é tão importante nós pesquisarmos? A pesquisa, pessoal, é o conjunto de atividades que possibilita obter novos conhecimentos. Ela é importante para nós sabermos as tendências do grupo, se os dados vão convergir para um valor comum, para determinar informações a respeito de um grupo e por aí vai. Um exemplo de pesquisa, olha, tem muitos. Pesquisa eleitoral, pesquisa de censo demográfico, pesquisa de satisfação. Lembrei de uma. Pesquisa da preferência de achocolatado. Vocês vão saber muito bem do que eu estou falando. Eu vou falar muito dessa pesquisa hoje aqui na sala. Tá bom? Mas como nós chegamos a conclusão a partir dos dados coletados? Nós organizamos os dados colhidos em uma tabela e com esses dados nós escolhemos a melhor forma de comunicá-los, seja usando um gráfico ou às vezes a própria tabela, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de gráfico e um exemplo de tabela. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de tabela. Essa tabela é bem comum. Nós estamos vendo, né, diariamente esse tipo de tabela aí no nosso dia a dia. Então, através dessa tabela, nós conseguimos tirar algumas informações muito importantes, não é isso? Então, isso aqui, ó, é uma tabela. Colhi os dados e transferi esses dados para ficar melhor da gente conseguir interpretar. Um segundo exemplo seria o exemplo de gráfico, que nós temos um gráfico, né, no qual também a gente fez uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, entende assim? Colheu-se os dados e foram transformados esses dados na forma de um gráfico. As pesquisas, quando nós falamos de pesquisa, nós temos dois tipos de pesquisa. A pesquisa que a gente chama de censitária e a pesquisa que a gente chama de amostral. Eu vou falar de uma delas, das duas, aliás, mas, na verdade, se vocês forem relembrar das nossas aulas, isso aqui, na verdade, nós estamos relembrando. Tipo de pesquisa censitária. O que seria uma pesquisa censitária ou uma pesquisa de população? É aquele tipo de pesquisa, pessoal, onde eu avalio 100% do grupo pesquisado. Por exemplo, eu quero pesquisar a estatura do meu time de futebol, que eu tenho lá na escola.
Eu faço essa pesquisa com todos os jogadores do time. Então, eu faço essa pesquisa com essa população toda. Entende? E a amostra? Lembra que eu falei que a amostra é um subconjunto da população, em umas aulas para trás que nós tivemos? Então, a amostra ela vai acontecer quando essa população analisada ela for muito grande. Então, você colhe amostras. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de qualidade a respeito de café, de uma marca de café. Você vai fazer a degustação, você não degusta a safra inteira, não é assim? Eu trouxe o exemplo do vinho na aula anterior, não é assim? No exemplo de hoje, olha que interessante. Quando nós avaliamos, fazemos o hemograma do início da aula, lembra? O que seria a população com relação a esse exame? A população seria o sangue total do corpo da pessoa, não é? Só que para fazer o exame, você tira o sangue da pessoa todo? Não, você tira uma amostra. Então, é através dessa amostra, você consegue entender o que acontece com a população toda. Tudo bem? Só que como nós fazemos essa amostra? Quais técnicas eu posso usar para fazer uma amostra? Nós temos três modos. A casual simples, a sistemática e a estratificada. Eu vou falar de uma por uma. Vou fazer um exemplo no quadro que eu acho que fica mais fácil. Olha que legal, pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem pelo menos as duas primeiras. Aqui no quadro, eu vou desenhar para vocês, eu sou muito boa de desenho, vocês sabem disso, né? Já viram nas outras aulas, 5, 6, 7, 8. Suponhamos que isso aqui seja uma população, ok? Mas que ela seja muito grande, é lógico que eu só tenho 10, mas vamos imaginar que isso seja uma população. E dessa população eu vá, né, retirar uma amostra. O que seria a amostra casual simples? A amostra casual simples é aquela que é determinada, que é retirada de maneira aleatória. Ou seja, minha população é essa. Eu vou colher uma amostra? Ah, não, eu vou pegar essa pessoa para pesquisa ou esse dado. Qual mais? Ah, eu quero esse aqui e esse. Então, os dados da amostra foram escolhidos de maneira aleatória, seja por sorteio, o mais comum é por sorteio, que eu veio na memória é por sorteio. Tudo bem? E a sistemática? O mesmo exemplo. Esse tipo de pesquisa sistemática ele é muito usado quando nós trabalhamos a pesquisa de satisfação de clientes. Como que ela funciona? Imagina a mesma população, só que agora eu quero colher uma amostra sistemática. Essa amostra sistemática, ela tem uma regra, é como se ela tivesse uma regra para acontecer, entende? Eu vou fazer uma pesquisa de satisfação, e aí eu vou falar assim, olha, a cada três clientes, um vai preencher uma ficha de satisfação para mim. Então, olha aqui, a minha população está aqui. O primeiro cliente, então, preenche essa pesquisa de satisfação. Aí, 1, 2, aqui, esse aqui também vai preencher. 1, 2, esse aqui também preenche. 1, 2 e esse aqui também preenche. Concorda que eu tenho uma certa regra para poder escolher essa amostra? Então, esse é o tipo de amostra que a gente fala de sistemática. E a estratificada, professora? A estratificada é como se eu tivesse numa população subgrupos com opiniões, vamos dizer assim, um pouco diferentes. E aí o que acontece? Entende o seguinte, aqui eu tenho uma população, certo? Aí eu tenho esse grupo que tem uma opinião, tenho esse que tem uma outra e tenho esse que tem uma outra opinião. Aí eu vou colher a minha amostra, o que eu faço? Eu vou colher a amostra desse grupo aqui, ó. Vocês concordam comigo que isso não vai retratar a realidade? Então eu teria que colher amostras dos três subconjuntos aqui dentro. Professora, eu não estou entendendo. Eu vou trazer um exemplo bem simples. Imagina o seguinte. Lá na sua escola, é só um exemplo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero fazer uma pesquisa porque eu decidi que... Vamos supor que eu seja diretora, hein? Ai, meu Deus. Vamos supor que eu queira desmanchar a quadra e construir no lugar dela um parquinho. Um parquinho com balanço,
com escorregador. Sabe aqueles parquinhos para menininho de 1 ano, 2? Pensa assim, 1 ano, 2 não, um pouquinho mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa na escola para descobrir se os meninos concordam, ver a opinião desses meninos da escola. E aí o que eu faço? Eu, Elaine, vou lá na turminha do primeiro ano, faço a pesquisa com todos eles. Aí olho e falo, nossa, aqui ó, todo mundo, porque a amostra não representa a população, todo mundo aprovou, então eu vou tirar a quadra da escola e vou fazer um parquinho infantil. Essa pesquisa representa a realidade? Vocês acham que representa? Eu acredito que não, porque um aluno lá do 9º ano do 3º colegial, por exemplo, ele vai preferir, penso eu, a quadra do que um parquinho, não é assim? Então, nesses casos, por exemplo, como que eu teria que fazer essa amostra? Eu teria que pegar, por exemplo, 3 alunos do 3º ano do ensino médio, 2 alunos do 2º, 3 alunos do 8º, então eu teria que colher amostras desse subgrupo. Consegue entender? Beleza. Mas o que pesquisar, pessoal? Para quem perguntar ou para que nós vamos perguntar? O que nós vamos perguntar? Então, quando nós fazemos uma pesquisa qualquer, nós temos certas etapas para conseguir fazer essa pesquisa. E aí eu vou falar de novo do achocolatado e vou usar o exemplo. As etapas de pesquisa, elas são assim, ó, definição do problema, planejamento, coleta de dados, apresentação, análise e conclusões. Eu vou representar o exemplo do achocolatado. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de achocolatado. Então, a definição do problema é o que eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar a respeito do gosto por achocolatado. Qual é melhor, o A ou o B? Olha o nosso linguajar, porque eu sei disso aí. Então, a minha definição do problema é o que eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar o achocolatado. De posse disso, o que eu vou fazer? Eu vou planejar como eu vou fazer essa pesquisa. Como que eu vou fazer? Se for uma pesquisa na escola, por exemplo, a respeito do gosto por achocolatado, será que eu vou perguntar 1 a 1? Será que eu vou só observar? Será que eu vou distribuir fichas? Espera, para quem que eu vou perguntar? Será que eu pergunto para os alunos, para os professores? Então, você vai fazer um planejamento, uma estrutura, para você fazer essa pesquisa. A partir daí, o que você faz? Colhe esses dados. Eu preferi fazer essa pesquisa por fichas. Então, cada aluno responde a marca que ele prefere. Então, eu coleto esses dados de pesquisa, apresento esses dados, né, de uma maneira mais resumida e analiso. Tiro as conclusões que eu preciso. Por exemplo, colhi esses dados, enxuguei essa informação, vamos dizer assim, né? Resumi essa informação, seja ela através de um gráfico ou de uma tabela, e a partir daí eu posso concluir que 70% dos alunos preferem o achocolatado A. Não, preferem o achocolatado B. Entende, pessoal? Agora, eu vou falar para vocês a respeito daquilo que nós chamamos de distribuição de frequências com intervalos de classes. Intervalos de classes, eu vou puxar, né? Eu falei lá no início da aula, quando eu tratei do hemograma de mulheres. Nós vamos precisar dessa fala aqui, tudo bem? O que vai acontecer? Quando nós vamos usar esse título, professor? Primeiro vamos à definição. A distribuição de frequências é um agrupamento de dados em classes, de tal forma que contabilizamos o número de ocorrências em cada classe. Professor, eu não consegui entender. Pensa no seguinte, eu vou pesquisar os alunos do 8º ano a respeito da altura deles, por exemplo. Pensa que na sala nós vamos ter 30 alunos. Então, eu vou lá fazer a pesquisa de altura. O que vai acontecer? Lembra que nós colhemos esses dados e trazemos eles para uma tabela, por exemplo? Mas lá na minha pesquisa, aconteceu o seguinte. Quase que todos os alunos têm tamanhos diferentes, mas valores às vezes aproximados. Por exemplo, eu posso ter um aluno que tem 1,61 m, posso ter um aluno que tenha
1,60 m. Posso ter um aluno que tenha 1,80 m. Concorda comigo que quando eu vou transferir esses dados da minha pesquisa para uma tabela, eu vou ter uma variedade muito grande de alturas? Então, essa distribuição, o que ela vai fazer? Ela vai acumular, ela vai resumir esses números, colocá-los num intervalo. E aí, assim, a sua tabela fica menor. Você consegue interpretar de maneira mais fácil. Tudo bem? Para isso, eu trouxe um exemplo. Uma empresa pretende desenvolver um projeto de vida saudável. E, inicialmente, uma das ações foi fazer um hemograma das 9 funcionárias, sexo feminino, hein? E analisar o resultado das hemácias. Assim, obteve-se os seguintes dados de contagem de hemácias em milhões por milímetros cúbicos. A primeira funcionária, vamos dizer assim, o primeiro dado da pesquisa, né? 3, 3,8, 4, 4, 4,2, 4,6, 6,5, 5 e 6. Lembrando, pessoal, que esses valores são em milhões por milímetro cúbico, tá certo? Na letra A, organize os dados em uma tabela com intervalos de classes. A letra B, eu não vou ler ela por enquanto, não, porque a gente vai fazer a letra A primeiro, tudo bem? Depois eu retomo a leitura. Para construir essa tabela, nós vamos fazer 3 passos. Concorda comigo que para a construção de uma tabela nós temos as colunas na vertical e as linhas na horizontal? Então, o primeiro passo para a construção de uma tabela, né, é determinar a quantidade de linhas que essa tabela vai ter. Inicialmente, nós fizemos de maneira aleatória. Lembra que nas primeiras aulas nós fizemos alguns exemplos? Ah, lá não era intervalo de classes. Lembrei. Aqui nós precisamos saber quantas linhas essa tabela precisa ter. E como que eu calculo, professor, a quantidade de linhas que essa tabela tem? Essa quantidade de linhas, pessoal, será, para saber a quantidade de linhas necessárias para a construção da tabela, basta calcular a raiz quadrada das quantidades de dados da pesquisa. Vamos ao nosso exemplo. Lá no nosso exemplo, os nossos dados, nós não temos 9 funcionárias pesquisadas? Então, a quantidade de dados é 9. Então, para descobrir o número de linhas, basta nós calcularmos a raiz quadrada de 9, que é a quantidade pesquisada. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, consequentemente, nós vamos construir uma tabela com 3 linhas. Em azul escuro, pessoal, nós temos a descrição, tá certo? A quantidade de linhas, observa o seguinte, que é aí, onde está 1, 2 e 3. Eu coloquei até as setas aí para vocês conseguirem entender. Tudo bem? Então, nós temos a quantidade de linhas. Agora, nós vamos calcular a quantidade de hemácias. Aqui é aquilo que nós chamamos de cálculo da amplitude de intervalo de classes de uma tabela. É feito através de um cálculo também. Traduzindo para o nosso linguajar, lá do início da aula, lembra do valor de referência do hemograma? São aqueles números que estão entre os extremos que nós vamos determinar agora. Então, o que seria? A amplitude do intervalo das classes da tabela é a razão, ou seja, a divisão entre a amplitude total e o número de linhas. Eu vou precisar do conceito de amplitude total, vocês lembram? Amplitude total, olha para que ele vai servir aqui, Quando nós trabalhamos tabela, nós começamos a calcular a frequência absoluta, frequência relativa, nós calculamos a amplitude total. O que era a amplitude total? Lembra? Era o maior valor do meu dado estatístico menos o menor valor do meu dado estatístico. Para isso, eu preciso fazer o ROL. Então, olha aqui, Aqui eu tenho o ROL, Os dados estão organizados de maneira crescente. Tudo bem? Vou calcular a minha amplitude total. A amplitude total, então, será nesse ROL o maior valor, que é 6,5,
menos o menor valor, que é 3. Quando você faz essa subtração, você vai observar que vai dar 3,5. Isso é a nossa amplitude total. A amplitude do intervalo de classes, então, é a razão entre essa amplitude total e o número de linhas, não é isso? A amplitude total nós não vimos que é 3,5? E o número de linhas? Quantas linhas nós temos? Nós não vimos lá no passo 1, não é 3? Então, nós fazemos assim, ó. 3,5 dividido por 3 é 1,16666, que é uma dízima periódica. Sendo assim, eu aproximei o resultado para 1,17. Significa que o meu intervalo entre as classes será de aproximadamente 1,17. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica na tabela. Vamos completar a nossa tabela agora, pessoal? Lembra que nós temos a descrição aqui em azul escuro, tá vendo? Nós temos os números de linhas, que são 3, e agora nós vamos preencher com as classes, que é aqui onde está a quantidade de hemácias na descrição. O primeiro dado, ou primeiro intervalo de classes, pessoal, vocês podem observar que ele vai de 3 a 4,17. O 3, esse número 3, é os 3 milhões, é o dado inicial da minha pesquisa. O primeiro dado que eu obtive. O menor dado, vamos dizer assim, né? Mas como que eu cheguei nesses 4,17? Olha que legal. Eu acrescentei ou adicionei ao número 3 o intervalo que nós calculamos agorinha, que foi de aproximadamente 1,17, exatamente. Quando eu somo 3 mais 1,17, dá 4,17. Então, interpretando, significa dizer que os números que servem para essa linha são os números que vão de 3 milhões a 4,17 milhões. E aí, o que acontece? O número 3 serve para esse intervalo? Serve, porque vocês podem observar que ele tem uma barra na vertical. Mas o 4,17 serve? Não, ele não serve, pois ele não tem essa barra na vertical. Tanto é que a hora que você observa aqui na segunda linha, ó, ele inicia esse segundo intervalo, que é de 4,17. Na segunda linha, eu tenho de 4,17 a 5,34. Como que eu cheguei a esse resultado? Mais uma vez, peguei o 4,17 e acrescentei o intervalo, que é de aproximadamente 1,17. Assim, eu cheguei no número 5,34. Mais uma vez, o 4,17 serve para esse intervalo de classe? Serve porque ele tem a barra da vertical. E o 5,34 serve? Não. Por quê? Porque ele não tem a barra na vertical. Mais uma vez, é por isso que ele vai aparecer na terceira linha, dando início ao próximo intervalo. Agora, para finalizar, pessoal, o intervalo de classes da terceira linha. Observa que ele vai de 5,34 a 6,51. Como é que eu cheguei a esse resultado? Lembra? Peguei o 5,34 e acrescentei o intervalo de 1,17. Assim, eu chego no resultado de 6,51. Quais serão, pessoal, os dados da minha pesquisa que estarão no intervalo entre 3 e 4,17 primeiro? Observa que eu coloquei eles em vermelho aí, né? É o 3, 3,8, 4 e 4. Assim, a frequência absoluta para a primeira classe é 4. E para a segunda classe, pessoal, esse intervalo que vai de 4,17 a 5,34. Quantos dados nós temos? Observa que eu demarquei eles em verde. São os dados 4,2, 4,6 e 5. Portanto, para esse intervalo, nós temos frequência absoluta igual a 3. Por fim, né, o intervalo que vai de 5,34 a 6,51. Quantos dados da nossa pesquisa nós temos nesse intervalo? 2. Isso, marquei em lilás, ó, 6 e 6,5. Portanto, para a terceira linha, nós temos frequência absoluta igual a 2. Agora vamos ao enunciado da letra B. Fala assim, ó. O valor de referência de hemácias em mulheres é de 3,9 a 5,4 milhões de milímetros cúbicos. Lembra que esse dado eu retirei lá do início da nossa aula, certo? Com base nessa classificação, analise a sua tabela de frequência e, se necessário, reorganize-a.
e responda o que podemos afirmar com relação à quantidade de hemácias no hemograma das funcionárias. O que nós podemos observar com relação à tabela que nós fizemos, pessoal? Bom, na primeira linha, vocês vão observar que ela está considerando tanto as mulheres com quantidade inferior, quanto dentro do valor de referência. E esse mesmo problema acontece na terceira linha. Então, pessoal, é necessário fazer a tabela de acordo com o valor de referência. O valor de referência que foi apresentado lá em cima, no início da questão, lembra? De 3,9 a 5,4 milhões. E aí a nossa tabela vai ficar assim, ó. Na primeira linha, primeiro intervalo de classe, nós vamos considerar os valores menores que 3,9. No segundo intervalo, os valores entre 3,9 e 5,4, que é o valor de referência. E na terceira linha, os valores maiores ou superiores a 5,4. Analisando os dados da pesquisa, vocês vão observar o seguinte, agora vamos fazer a frequência absoluta? De acordo com os dados, quantos valores nós temos que são inferiores a 3,9? Não são 2, esses que estão em vermelho? O 3 e o 3,8. Portanto, essa frequência absoluta para a primeira linha é 2. E para o segundo intervalo, que vai de 3,9 a 5,4, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 dados, esses que estão em verde aí, ó. 4, 4, 4,2, 4,6 e 5. E por fim, quais são os dados da nossa pesquisa que são maiores que 5,4? Não são 2? Eu marquei eles em lilás. Olha aí, ó, 6,5 e 6. Portanto, para a terceira linha, nesse terceiro intervalo, né, a frequência absoluta é 2. Lembrando, pessoal, que esse intervalo, essa tabela que eu construí agora, eu levei em consideração ao valor de referência apresentado na letra B, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui e eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, que a parte de introdução, essas pesquisas que eu faço, né, elas são coletadas através da internet, através de documentos. Às vezes eu procuro alguém da área para poder me ensinar, para poder me explicar também, né, porque a gente não sabe tudo. Mas no mais, ó, um abraço para vocês e até a próxima aula.